Oi, pessoal. Conforme prometido, eu vou gravar alguns vídeos para suprir aquela aula que a gente teve problemas técnicos, enfim. É, eu me lembro que eu ia entrar numa discussão, numa conversa que eu sempre faço na primeira aula da disciplina, que é sobre alguns princípios básicos que basicamente relacionados à formação do roteirista. É muito para direcionar o que eu trabalho na disciplina, os aspectos da história do cinema, relacionados às questões narrativas que eu conversei para vocês, associados ao exercício de escrever roteiros. Tá? Eu queria começar só lendo um trechinho do livro do Michel Chion, que é um roteirista francês. Ele formou um curso de roteiro na década de 80 na França e depois originou o livro. Ele reflete um pouco sobre a questão do estudo do roteiro. Tá? As frases são essas. Muitos dizem que roteiro não se ensina, e tem razão, em princípio. Os bons roteiros não surgem por geração espontânea. Em geral, nascem de certo domínio do ofício ou da intuição de certas leis que o roteirista deve respeitar ou ignorar. Esse ofício, essa intuição, adquirem-se em grande parte com a experiência e um pouco através do estudo. É para esse estudo que o presente trabalho pretende contribuir. Quando foi montado a pós em roteiro para o cinema e televisão, a ideia era um pouco essa, né? Era discutir os princípios do roteiro, principalmente no Brasil, tá? Que ainda existe uma carência muito grande de roteirista. Todos os estudos apontam que a partir da retomada do cinema brasileiro, que a gente conseguiu chegar numa média aí nos últimos 3, 4 anos de mais de 200 filmes produzidos por ano, sem contar séries e outros produtos audiovisuais que envolve o roteirista, né, como a própria publicidade, conteúdo audiovisual, storytelling, séries de TV, webséries. A profissão de roteirista no Brasil é muito diversificada. Tá? No Brasil, TV, cinema e internet, publicidade estão muito relacionados. Inclusive, não reflete na estética, no estilo dos filmes. Tenho certeza que vocês percebem isso. Tá? E a carência de roteirista é impressionante. É uma das áreas mais carentes, tanto que as principais produtoras, canais de TV, hoje o streaming também estão oferecendo cursos de roteirista para tentar suprir essa carência. A Rede Globo tem uma carência enorme de novos roteiristas para os seus produtos audiovisuais. Ela também oferece cursos, enfim. Então essa pós foi montada um pouco nesse sentido, né, de tentar contribuir para isso, né, para estudar roteiro, pesquisar, exercitar, enfim, pensar um pouco nessas relações. Tá? Então, nessa conversa aqui, que vai ser mais rápida, eu vou seguir os slides que eu postei, porque eu vou postar para vocês, que eu preparei, com algumas observações de alguns profissionais da área, diretores, roteiristas, pesquisadores, enfim. Tá? Mas é bem pontual, assim, é só para passar um pouco para vocês a minha visão do que é escrever roteiro. Tá? Primeiro eu queria falar do que o Elia Kazan fala sobre literatura. O Elia Kazan é um dos grandes diretores da história do cinema. Tem uma mancha negra na história dele, que é o macartismo, né? Ele delatou alguns diretores, roteiristas, naquela caça às bruxas, o macartismo. Uma história terrível em que ele se envolveu, enfim. E vários profissionais do cinema ficaram impedidos de trabalhar por delações de pessoas como Elia Kazan, Ronald Reagan, uma série de conservadores ali. Mas, indiscutivelmente, o Kazan é um dos grandes diretores da história do cinema, com filmes como Sindicato de Ladrões, Um Bonde Chamado Desejo, O Clamor do Sexo, O Último Magnata, em que ele reflete sobre o cinema, enfim. Mas tem essa mancha na carreira dele. Ele era uma pessoa muito culta, né? Ele vinha do teatro, tá? Um dos grandes diretores de atores da história do cinema. O Marlon Brando diz que se alguém contribuiu com a formação dele de ator foi o Elia Kazan, porque ele tinha essa sensibilidade
E ele, no livro que ele tem, que é um livro sobre que ele reflete sobre o trabalho, basicamente, do diretor, tá, o que é necessário para ser diretor, ele fala dessa formação literária, dessa formação ampla, que eu aqui estendo claramente para os roteiristas. Tá? Eu acho que a base do roteirista é a literatura. Eu costumo dizer, tá, gente, que outros também costumam dizer, o próprio Tarkovsky fala isso. O roteirista é um escritor. Ele escreve. Só que ele não escreve romance, ele não escreve poesia, ele escreve roteiros, mas ele, decididamente, ele é um escritor porque ele tem que trabalhar com a palavra escrita, que vai se transformar em imagens. Então, o que o Michel Chion fala é exatamente isso. Esse estudo, essa experiência, essa pesquisa de aprender a escrever roteiros que vão se transformar em imagens é fundamental para a formação do roteirista. Isso vem da dramaturgia, vem do classicismo da literatura, da criação de personagens, da formação em relação a conflitos dos personagens. A literatura é o grande manancial de toda essa referência, esse repertório para os roteiristas. Tá? O Jean-Claude Carrier, que é um dos grandes roteiristas, né, da história do cinema, trabalhou basicamente com Luiz Buñuel, fez 6 ou 7 filmes. Ele reflete que escrever sobre cinema é uma das coisas mais difíceis, porque exige tudo que se exige de um escritor, de romance, de literatura, por exemplo, que é a construção de personagens, o drama, a construção narrativa, sempre buscando seduzir o espectador, e além disso exige uma bagagem técnica relacionada ao cinema. E aí tem uma história interessante na carreira do Jean-Claude Carrier, que ele era bem jovem e ele participou de um concurso para que o Jacques Tati, o diretor francês, o famoso mímico, né, diretor francês, fez Meu Tio, um filme antológico, né? Ele se inscreveu no concurso e passou, foi aprovado que era para fazer estágio com Jacques Tati e trabalhar como roteirista nos filmes do Jacques Tati. E na primeira conversa que ele teve com o diretor, ele sentou na frente dele e o Tati perguntou para ele: "Você sabe como os filmes são feitos?" Ele disse: "Sim, eu já escrevi roteiro, já escrevo outros produtos, enfim, eu já tenho uma relação, sou um cinéfilo, já tenho uma relação com o cinema." O Tati falou: "Eu não perguntei isso, eu perguntei se você sabe como os filmes são feitos." O Carrier ficou sem resposta naquele momento, né? Aí o Jacques Tati chamou a montadora dele, que sempre trabalhava com ele, virou para ela e falou assim: "Leva esse menino para a sala de montagem e ensina para ele como os filmes são feitos." Tá? E ele ficou, me parece que uns 2 meses ali aprendendo a montar filmes, a editar a edição sonora dos filmes. Ele participou desse processo técnico do cinema. Tá? E aí, depois desse tempo, ele começou a trabalhar com Jacques Tati, porque aí ele falou assim: "Agora eu tenho uma noção de como os filmes são feitos, porque isso vai refletir no trabalho dele de roteirista." Tá? As técnicas de montagem, a questão da fotografia, do som, a própria interpretação dos atores, tudo isso reflete no trabalho do roteirista, é essencial. Tá? Eu costumo dizer que contar uma história, gente, é muito simples. Descrever ações é muito simples. Você descreve as ações, você descreve o que está acontecendo. Mas descrever as ações pensando num formato cinematográfico de um filme é completamente diferente. Então você tem que entender do processo. Por isso os cursos de cinema são muito interessantes para os roteiristas, né? E as próprias especializações ou cursos livres da área de roteiro, porque a gente passa um pouco sobre isso em todos os sentidos, né? O outro slide é da Sônia Rodrigues, que é filha do Nelson Rodrigues. Ela tem paternidade, né? Filha de um grande dramaturgo, de um dos autores mais adaptados para o cinema brasileiro. E ela fala de uma coisa também que é essa questão, né? Você tem que ter imaginação, criatividade, definir o formato, tá? Definir o formato que você vai trabalhar, o estilo do filme. O roteirista que trabalhou com Inárritu, não me lembro bem o nome dele agora, tá, gente? Ele fala que uma das primeiras lições que ele teve quando ele começou a escrever roteiro
que foi um montador, novamente um montador de filmes, a importância da montagem no cinema, que disse para ele, antes de começar a escrever o seu roteiro, você tem que definir o estilo do filme. Sem o estilo do filme você não consegue definir que filme que é esse, que formato que é esse filme. É um curta-metragem, é um longa, é uma série, tá? Como que eu vou encaminhar essa narrativa? Se é um curta, é uma história curta. Se é um longa, eu tenho mais personagens envolvidos e assim por diante. Uma série, por exemplo, 10 episódios, o arco dramático é gigantesco. Novelas da Rede Globo, então nem se fala, né? Personagens aparecem, desaparecem, conflitos surgem o tempo inteiro. Tudo isso é questão do formato. E a senhora Rodrigues diz que não existe especulação nem improviso. Você tem que trabalhar duro em cima do que você decidiu, tá? E aí, tá, gente, vai uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira de redator publicitário, né? Eu trabalhei basicamente com redação publicitária durante muitos anos, falei para você, escrevi muitos roteiros de publicidade, de storytelling, de documentário, e é sofrido, é sofrido. Qualquer texto que você faça, você se debruça nele e escreve, reescreve. Vocês já devem ter percebido que em vários roteiros que a gente tem acesso, está escrito lá 20º tratamento, foi escrito 20 vezes. Tá? O trabalho de escrever é um trabalho, sabe, que exige uma dedicação muito grande. Por isso que eu falo, o roteirista é um escritor. E se ele é um escritor, gente, tem que escrever todo dia, tem que exercitar o processo da escrita. Tem que exercitar a sua formação, tem que assistir filmes, tem que ler bastante, tem que escrever. É isso que basicamente forma o roteirista e sem essa coisa de ficar esperando, sabe? A agência de publicidade me ensinou muito isso. Você chega na agência todo dia e tem trabalho para ser feito. Tem que ser feito, tem que escrever, tem que criar, sabe? Tem que criar uma campanha, tem que criar um roteiro, tem que criar um spot para rádio. É isso, você não pode ficar lá esperando, não, hoje eu não tô afim, enfim, essas coisas todas, né? As famosas salas de roteiristas, né, que a gente vai conversar na questão do cinema clássico americano, ela é isso. O roteirista tinha que chegar lá e escrever 20, 25 páginas de roteiro por semana. Tinha que entregar, às vezes, um filme, e a cada 2, 3 semanas um filme pronto, porque era uma produção em massa. Era uma produção em série, então não dá para ficar esperando. Tinha que buscar o que a gente chama de inspiração exatamente nas famosas referências, né? O Jorge Furtado ele tem um livro muito bacana, na verdade não é um livro, né? Ele nunca publicou, mas é um manual em que ele também reflete muito sobre o roteiro. O Jorge Furtado, para mim, é o grande roteirista do cinema brasileiro. Tá? Autor, entre outras obras-primas, de Ilha das Flores, né, o curta mais premiado da história. Não curta, né, talvez um dos filmes mais premiados da história do cinema brasileiro. E ele sempre foi roteirista. Ele, nos anos 80 ali, ele sofreu com a questão da, da, da quase morte do cinema brasileiro ali no final dos anos 80, início dos anos 90 com Collor, né, que praticamente sepultou o cinema brasileiro. Ele foi trabalhar na Rede Globo, trabalha na Rede Globo até hoje, como roteirista, e a partir dos anos 2000, com a chamada pós-retomada, ele voltou a dirigir e hoje já tem uma carreira bacana no cinema. Mas ele também reflete muito sobre o roteiro. Ele fala basicamente do estilo, né? Quer dizer, o que é o estilo no roteiro? O estilo é pessoal. Tá? Cada um vai ter seu estilo. Vocês vão ver que durante o curso que vocês podem fazer roteiro no estilo mais literário, roteiro no estilo mais descritivo. O que o Jorge Furtado fala que eu acho importante é que, independente do estilo, o roteiro tem que ser claro na descrição das imagens, no som, no que entra. Ele é uma peça que vai ser lida, portanto, ele tem que ser bem escrito, a nossa linguagem, que é a língua portuguesa, ele tem que ser bem escrito. Então, a formação do roteirista também escreve a formação da língua, né, que ele está trabalhando. Tem que ser claro, objetivo e preciso. Vocês vão ver que às vezes você repete, destaca alguns elementos. É isso, essa precisão que faz com que quem está lendo o roteiro enxergue o filme basicamente como ele vai ser feito. Tá? O Inárrito e a Ana Maria Baiana, que são os próximos slides, eles falam do ritmo no cinema. É fundamental dominar o ritmo no roteiro. Mais para frente tem um slide do Scorsese que ele fala basicamente de ser alfabetizado visualmente, controlar o ritmo
quem determina, no final das contas, o ritmo, a gente sabe que é o diretor e o montador, né? É lá nas fases finais do roteiro, do processo. Mas se o roteirista não tiver domínio, por exemplo, das elipses, da duração das cenas, das sequências, do estilo que ele quer esse filme, como diz o roteirista do Inárito, qual o estilo? Eu quero um estilo de um filme mais lento, mais contemplativo, mais Tarkovsky, mais David Lean, que são grandes planos abertos. Não, eu quero um filme mais Eisenstein, todo fragmentado, com 2, 3 segundos de cada plano. Quero um estilo de filme mais novela vague francesa, com jump cuts. Enfim, é isso, né? Você tem que dominar isso, porque aí você está aprendendo a dominar o que se chama o ritmo narrativo. Como narrar uma história através de imagens que vão se sucedendo, um plano sucede ao outro, e aí cada estilo vai determinar um tipo de cinema, um tipo de montagem, um tipo de ritmo. O que a Ana Maria Baiana fala é que o roteirista é um escravo do tempo, e novamente falando da minha experiência como redator publicitário, basicamente a gente fazia filmes de 30 segundos de duração. Como escrever um roteiro, uma narrativa e contar uma história em meros 30 segundos. Esse é a questão do ser escravo do tempo, porque isso é determinado. Então você sabe, por exemplo, que no storytelling, por exemplo, você tem 10 minutos de duração. Aí tudo bem, você tem um tempo maior, um arco narrativo maior, então você tem mais flexibilidade ou menos de acordo com o seu tempo. Isso é decidido em função de uma série de fatores, mas principalmente custo de produção. Tá? Se você está fazendo um filme basicamente no cinema brasileiro, hoje você está trabalhando com um custo baixo, um custo que o filme vai ter uma média, às vezes, de 80, 90 minutos, que é um tempo interessante, né? Que está voltando com força essa questão do tempo curto nas narrativas, né? O curta-metragem está voltando com força, os filmes mais curtos estão voltando, enfim. Exatamente porque você condensa personagens, narrativas, mas tudo bem, você tem um filme de 120 minutos, 3 horas de duração, quer dizer, isso é dominar o tempo, quer dizer, o seu roteiro vai refletir nisso, né? Como você vai dominar esse tempo narrativo e dominando esse tempo narrativo em relação ao ritmo, você consegue entregar roteiros que já estão basicamente bem definidos em questão ao ritmo, ao drama, à narração. Tá? A própria Ana Maria Baiana fala de uma coisa que eu, pelo perfil da turma, vocês estudaram comunicação, cinema, enfim, sabem disso, que é a questão do filme ser uma jornada. E aqui, tá, eu gosto de discutir isso porque a gente pode pensar na famosa Jornada do Herói como um filme épico, não é isso. Né? Eu gosto desse livro da Ana Maria Baiana, que é Como Ver um Filme, em que ela dá várias dicas de roteiro, de gênero cinematográfico, dessa questão da perspectiva do herói, da jornada do herói, porque ela reflete sobre o que é verdade. O filme é uma jornada, é um movimento. Personagens se movimentam no tempo e no espaço. E geralmente eles terminam o filme diferente de como eles começaram. Então, novamente refletindo sobre o cinema brasileiro, se trabalha muito hoje sobre a questão da classe média, em grande parte do cinema brasileiro, dos conflitos da classe média urbana, basicamente, discussão de relações, casamento, essas coisas todas que fazem parte do cotidiano da nossa vida, em que as pessoas vão se transformando, é a chamada jornada, né? E nessa jornada vão aparecendo os conflitos. Por isso, entender essa relação da construção do personagem, de como que o personagem vai se transformar física e emocionalmente, é interessante. O Tarkovsky tem uma reflexão importante também no livro dele, Esculpir o Tempo, que é outro grande livro sobre cinema. Né? Ele fala que ele imagina que todo roteirista, né, deveria ter formação em psicologia, né? Basicamente em psicologia, porque o que o roteirista trabalha nos personagens são esses conflitos, né? Esses dilemas, às vezes existenciais, da sociedade, da vida como um todo. Curiosamente, até falei com vocês, nas outras 3 turmas que a gente formou no curso, a gente tinha sempre 1 ou 2 psicólogos na turma, né? Enfim, tá?
O Sebastião Lello fala uma coisa que a gente pode discutir bastante nas minhas aulas e nas aulas de roteiro em si, né? Que é uma coisa muito do roteiro contemporâneo, né? O roteiro contemporâneo, muitos diretores, muitos profissionais, eles trabalham ele mais como um mapa, uma coisa que guia as filmagens, do que essencialmente um manual, assim, tudo determinado que tem que fazer, tá? É muito mais assim uma relação de processo. O próprio Jean-Claude Carrier ele tem uma análise interessante. Ele fala que o roteiro é o casulo, né? Aquele casulo, e o filme é a crisálida, é a borboleta. Tem um processo aí em todos eles, que às vezes até um processo químico, porque vai envolver vários dispositivos, vários fatores relacionados a equipamentos, a montagem, na época da película, a revelação de filmes, que interfere muito no processo. Enfim, em que quando chega lá no final, o roteiro se transformou. Então, mesmo que você faça um roteiro preciso lá no início, que é uma opção do roteirista, ele pode ter essa opção, quando ele vê o filme, é óbvio que o roteiro se transformou. Se foi muito ou pouco, não sei, mas ele se transformou. Então, muitos diretores entendem que o roteiro deve ser mais fluido, mais flexível, para permitir essas contribuições que vêm ao longo do processo. Contribuição do diretor de fotografia, dos atores, da equipe de maquiagem, direção de arte, figurino, do próprio montador, enfim, as coisas que vão acontecendo durante esse processo, que é evidentemente um processo químico, tá? Mas aí depende disso, de você escolher o estilo de roteiro que você quer escrever. O Wilton Lacerda, por exemplo, que é um grande roteirista do cinema brasileiro, ele diz que ele só consegue escrever definindo planos, movimentos de câmera, porque ele enxerga literalmente. Então, ótimo, escreva. Enfim, ele fala: se isso vai mudar depois, não estou muito preocupado na hora que eu estou escrevendo, porque na verdade é o que me motiva a escrever é dessa forma. Eu digo, tá, gente, que muitos desses roteiristas, inclusive o Wilton Lacerda, eles tendem a ir para a direção. Tá? Eles tendem a migrar para dirigir seus próprios roteiros, que é outra coisa que a gente pode conversar mais para frente. Tá? É, por fim, eu queria entrar nessa coisa da formação mesmo, de assistir filmes. O Zelito Viana, que é um dos grandes nomes aí associados até o cinema novo brasileiro, depois o cinema marginal, ali dos anos 70, ele fala sobre a formação do cineclubismo, né? Uma coisa que acabou praticamente, né? Os cineclubes, né? Não existem mais como tinha antes, né? A gente pode refletir sobre a importância da cinemateca francesa, do Henri Lagroix para a formação da Novelle Vague, Truffaut, Godard, Agnès Varda, aquela companhia toda que assistia filmes na Cinemateca, lá da França, e depois ia conversar nos cafés de Paris, varavam à noite conversando sobre filmes. A geração do cinema novo também fez isso, né? Se reunia em torno da Cinemateca brasileira, que está aí agonizando, tá, gente? Agonizando literalmente, sem recursos, sem perspectiva. Se reunia ali naqueles famosos cineclubes ali da década de 60 e depois iam para os bares conversar sobre cinema. Tá? Essa formação é o que o Zelito Viana, de uma formação, ele não consegue imaginar que um profissional que trabalha com cinema não assista filmes. Bergman, por exemplo, eu vi um documentário desses streamers, dispositivos, não me lembro qual, que era sobre a Cinemateca do Bergman, na casa dele, na ilha, lá na Suécia, que ele morava. Então era sempre um realizador de renome, seja um diretor de fotografia, na casa do Bergman, né? Evidentemente ele depois da morte dele, que ele e vasculhando os filmes que o Bergman tinha, em VHS, em película. Então eles se deparavam com coisas impressionantes. Por exemplo, eu me lembro do episódio que o diretor pega Star Wars e fala: nunca imaginei que Bergman gostava de Star Wars. Ele era eclético, ele assistia tudo. Ele era um dos, dos diretores que eram cinéfilos, e isso se reflete na formação dele, tá? É fundamental. Enfim, vocês conhecem bastante da história do Tarantino, né? Se formou numa locadora de, de filmes, assistindo todos os filmes possíveis e impossíveis que eu acho que nenhum de nós nunca vai conseguir assistir.
E toda a cinematografia dele é relacionada a isso, né? Essa formação visual que é o que o Scorsese fala, ser alfabetizado visualmente. Então, o roteirista, por exemplo, ele tem que ter esses processos, ele tem que entender das narrativas visuais, ele tem que entender do processo de contar histórias através de imagens. E a gente vai passar por alguns momentos na nossa disciplina que a gente vai discutir isso, né? A formação clássica do cinema americano é uma formação visual. Por isso o Scorsese fala: vão assistir os velhos mestres, vão assistir filmes do Griffith, vão assistir filmes do Eisenstein, vão assistir filmes do Luiz Buñuel, vão assistir filmes do neorrealismo italiano. Vamos nos debruçar sobre esses grandes da história do cinema, que eles basicamente definiram o que era contar histórias através de imagens, cada um com seu estilo, mas cada estilo basicamente trabalhando no fascínio que é o cinema. Então, o Scorsese é outro grande amante do cinema, tem livros sobre história do cinema, tem artigos, dá palestras em universidade, e ele sempre diz isso, né? Vão assistir os velhos. Eu gosto de pensar um pouco nisso, né? A gente, por exemplo, a nossa geração, né? Eu me incluo nessa geração, porque a gente foi criada aí pós-TV, pós-internet, essas coisas todas, a gente é muito sufocado às vezes por produtos audiovisuais de todos os lados. E às vezes é difícil, né, sabe, se debruçar sobre coisas importantes. E eu sempre falo da riqueza do cinema mudo, né? Como que o cinema mudo ele proporcionou uma oportunidade única na história do cinema, porque não tinha o som, de contar histórias através de imagens. Então, o fato do cinema ter nascido mudo, com uma deficiência técnica, eu acho que foi uma das grandes contribuições para o cinema, porque aí esses realizadores, esses chamados pioneiros do cinema, eles tiveram que exercitar exatamente a narrativa visual, contar histórias sem diálogos, por exemplo, sem interferências sonoras, e conseguiram isso de forma fascinante. Tá? Por fim, eu só vou conversar um pouquinho sobre duas coisas. Uma é sobre essa entrevista que eu li do Roberto Dávila, da produtora dele, que ele fala como que ele selecionava roteiristas. Então, no início, eles pediam um portfólio, pediam ver o que eles fizeram, e às vezes até contratavam roteiristas, e esse trabalho do roteirista não engrenava ali no que eles necessariamente precisavam, que eram propostas narrativas, fascinantes, interessantes. Então, ele passou a mudar o processo de contratação da produtora dele. Ele passou a fazer uma certa pesquisa nas entrevistas, na formação dos profissionais. Então ele reflete também que para ele a formação dramatúrgica, literária, que vem da formação clássica do teatro, da literatura, de todas as narrativas, é fundamental. Por quê? Porque é a técnica ele vai adquirir ali no processo. Então eles mudaram um pouco o foco de contratação e aí conseguiram, segundo ele, contratar bons roteiristas. É um pouco dessa formação que eu estou falando para vocês. E outro foi uma palestra que eu assisti no Max Media, de um dos sócios da Boutique Filmes, que fez o 3%. Uma das espectadoras lá fez uma pergunta, como é que eles selecionavam um roteirista, o que ela podia fazer. Ele falou assim, olha, escreva roteiros especulativos, tá? Especulem nos roteiros. Quando eu falo assim, roteiros especulativos, aqueles roteiros que não necessariamente vão ser produzidos, tá? Eles não vão ganhar o formato final. Mas ele falou assim, muitos dos contratos que a gente faz hoje é exatamente avaliando roteiros que chegam para a gente, que foram propostas autorais às vezes. A gente sabe que muitas das vezes esse projeto não é viável naquele momento, mas é uma forma de você apresentar seu talento, sua capacidade técnica, literária, tudo isso que a gente falou aqui agora, exercitando em escrever roteiros. Por isso que eu queria, já como proposta para a disciplina que eu falei para vocês, que não deu tempo da gente terminar devido aos problemas técnicos, era mesmo nessa disciplina de história do cinema, de história panorâmica, a gente já tentar trabalhar um curta-metragem, um formato curto. Tá? Então a minha ideia que eu vou discutir na próxima aula com vocês é exatamente vocês escolherem dentro do espectro da disciplina
Algum estilo de cinema que vocês gostam, alguma referência de um realizador ou realizadora na história panorâmica do cinema que vocês curtem, e tentar elaborar uma história de curta-metragem refletindo esse estilo que eu falei, sabe? Desenvolvendo essa relação, por exemplo, da estética neorrealista, da novela vague francesa, do próprio cinema clássico americano, do surrealismo do Luiz Buñuel, da vanguarda russa, no cinema mais ideológico, enfim, é isso. Aí eu acho que a gente já começa a entrar direto nessa questão que eu acho que é fundamental no curso, que é exercitar sempre essa relação do roteiro, tá? Enfim, gente, é isso. Essa primeira conversa que eu queria ter feito com vocês na aula passada era basicamente isso. Então fica aqui substituindo por esse vídeo e eu volto com a outra parte, que seria a segunda parte da aula, ok? Abraço aí em todos.